Bom dia, pessoal. Hoje, então, nossa aula vai ser de elétrica, é a nossa última aula do ano. É meio diferente, né, esse ano, meio corrido. Então, passei com vocês a maior parte da matéria que cai, pelo menos a matéria que mais cai da parte de física do Enem, nos principais vestibulares. E na última aula a gente falou de espelhos, né, falamos bastante coisa. Hoje a gente vai mudar um pouco o assunto e vamos falar da parte de elétrica. Elétrica a gente não falou nada ainda. Então, como é a nossa última aula, eu vou tentar dar uma passada geral na maior parte do conteúdo para vocês verem, mas como também é uma parte bem extensa, eu sugiro fortemente que vocês também estudem por fora, tentem fazer exercício e manda dúvida para a gente, beleza? Então, bora. Ó, hoje, normalmente, são aulas separadas de estática e dinâmica da parte de elétrica, mas eu vou dar numa só hoje. Bora lá. Bom, começando essa parte, falando sobre carga elétrica e elétron. O que gera a eletricidade? A gente está muito acostumado a ver e lidar com a eletricidade no nosso dia a dia. Então, você está aqui assistindo a aula, você está usando a eletricidade do seu celular, do computador. Para carregar o computador, o celular, você põe na tomada, liga a luz. Tudo isso a gente convive. É muito difícil hoje em dia você se imaginar sem a eletricidade. E muitas vezes a gente não sabe como isso acontece. Então, é uma coisa tão importante que a gente usa tanto no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não tem noção. Então, acho que é muito importante a gente ter essa noção básica para a gente saber o que a gente está usando, né? Bom, tudo começa, então, provavelmente vocês já viram isso em química também, em modelos atômicos e outras coisas, como que funciona um átomo. Um átomo, normalmente, a gente tem um núcleo e os elétrons que ficam em volta. Provavelmente vocês também viram na parte de química que o próton ele tem carga positiva, o nêutron ele tem uma carga neutra, né? E o elétron ele é uma carga negativa. E aqui uma coisa bem que a gente sempre fala também é que o elétron ele é uma carga chamada de carga fundamental. O que quer dizer isso? Ele é a menor carga elétrica possível. Então, se você quiser pegar, contar cargas elétricas em alguma coisa, então imagina que eu tenho uma esfera aqui, eu quero falar quanto que eu tenho de carga aqui. Qual a carga total nessa minha esfera? A carga total normalmente a gente chama por Q. Basicamente, o que ela é? É N vezes o E. O que é N? É o número de elétrons. Então, por exemplo, eu tenho 10 elétrons, eu tenho aqui minha mão, imagina como uma esfera. Eu tenho 10 elétrons. Qual é a minha carga total? 10 vezes esses elétrons. Então, por exemplo, esse átomo aqui, qual a carga total dele só de elétrons? Então, a gente conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes E. E seria a carga fundamental, que é quanto vale isso essa carga em coulombs. Eu não vou colocar aqui, é só mais um número para decorar. Normalmente, se precisar, vai ser dado isso em prova. Mas só para vocês saberem a gente falar de carga total, quando eu falo, uma esfera carregada com 10 coulombs ou alguma coisa do tipo, é isso que está acontecendo. Você está contando a quantidade de elétrons que tem ali. Mas só para dar uma aprofundadinha um pouquinho mais nisso, não é necessariamente o tanto de elétrons que você está contando, porque, como eu mostrei aqui, cada átomo tem os seus elétrons, mas ele se anula com os prótons. Os prótons são positivos, os elétrons negativos. Então, a carga de um átomo ele pode ser neutra no total, quando você olha ele todo. Então, o que acontece normalmente quando você fala de uma carga em alguma outra coisa, em alguma partícula ou em alguma, eu falei, numa esfera, o que está acontecendo aí são as cargas, os elétrons excedentes, é o tanto que você tem a mais. Então, eu consigo colocar elétrons como eu falei, que tem uma esfera, eu consigo colocar elétrons aqui, e o tanto que fica a mais é o tanto que ele vai ficar negativo. Eu posso tirar um tanto de elétron e ele vai ficar o quê? Positivo. O que aconteceu? Eu tinha isso daqui, imagina que eu tiro alguns elétrons, ele vai ficar com mais prótons que elétrons, vai ficar positivo. Então, só isso aqui a gente daria uma aula inteira. Mas eu estou dando uma passadinha rápida porque acho que o que mais cai, eu deixei para o final da aula. Como está chegando aí a maior parte dos vestibulares, é importante a gente focar no que mais cai, né? Mas, bom, por que eu falei no começo que a gente tem a parte de elétrica estática e dinâmica? Basicamente, o que a gente trata nessa matéria seja, se os elétrons estão em movimento, ou seja, esses elétrons que eu falei, que estão sobrando aqui por cima dessa esfera, ou que está faltando. O que está acontecendo se eu estou olhando eles como um todo, assim, como se tivesse uma coisa fixa, como se fosse uma foto no tempo, ou se eu estou olhando, isso é estático, né, parado, ou se eu estou olhando eles em movimento. Por exemplo, imagina um fio.
se você pega um fio de eletricidade, quando você liga na tomada e liga em algum lugar, o que está acontecendo é que tem um monte de elétron passando nesse fio. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas, ou seja, tem um movimento, um fluxo. Imagina como se fosse uma mangueira de água. Se você travar dos dois lados, está tudo parado ali. Se eu deixar rolando esse fluxo correndo, estou tendo elétron em movimento ali dentro, uma água em movimento. Beleza? Então, bora, continuando. O que é a parte que mais cai nesse pedaço de eletrostática? É a gente entender como que elas interagem, essas cargas. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que nem eu falei, imagina essa esfera. Eu fui lá, tirei um tanto de elétron, ela ficou carregada positivamente. Aí eu tenho uma outra esfera que eu fiz a mesma coisa. Se você chegar perto uma da outra, o que vai acontecer com ela? Elas se repelem. Então você vai chegar perto e vai fazer uma força de sentido oposto. Então eu coloquei aqui, cargas de mesmo sinal, elas repelem-se. Então vai aparecer o quê? Uma força em sentidos opostos. E a mesma coisa se for negativa. Se eu coloquei elétron nessa esfera, coloquei elétron nessa, na hora que você tenta aproximar essas duas, vai aparecer essa força contrária à aproximação dessas esferas. Então, só lembrando disso daqui sempre. Cargas de mesmo sinal repelem-se. E se elas tiverem sinais opostos? Então, eu coloquei uma carga, ou seja, essa esfera aqui está faltando elétron, e essa esfera aqui está sobrando elétron. Na hora que você chega perto delas, elas vão fazer uma força para tender se encostar. E o que é mais legal, se você encostar uma esfera na outra, você chegar bem próximo antes de se encostar, beleza, elas vão continuar com uma força ali. Mas na hora que você encosta elas, como essa daqui está faltando elétron e essa está sobrando, o que acontece é que existe uma transferência. Elas ficam com o mesmo tanto. Então, se eu falar para vocês que aqui eu tenho, deixa eu pensar, eu tenho 2 coulombs positivo, e aqui eu tenho 4, eu tenho uma carga positiva de 2 e aqui 4. Na hora que você. Então, imagina que eu tenho mais 2 e aqui eu tenho menos 4. Na hora que você junta esses dois, você vai passar um tanto que elas vão ficar igual. Então, você soma esses dois e divide por 2. Eu não coloquei aqui porque não cai muito isso, mas só para dando uma geralzinha, que é o que eu falei, vocês vão ter que dar uma estudadinha à parte. Essas cargas aqui, elas vão ficar iguais. Então, se numa prova perguntar, no momento depois que você encostou duas esferas com cargas diferentes e separou, qual vai ser a carga delas? Vai ser igual, porque tem essa transferência. Elas sempre vão manter a mesma carga no final. Beleza? Gente, eu tô passando algumas coisas mais rápido, porque eu acho que o final dessa matéria, que é o que eu peguei do exercício, como eu já falei antes, ela é mais importante e vocês normalmente o pessoal tem muita dúvida. Mas em qualquer momento aqui, se rolar alguma dúvida, por favor, me pergunta, pode mandar no chat, eu tô olhando aqui. E a gente volta um pouquinho, mesmo que passar um pouquinho do tempo, não tem problema, ou a gente pode conversar depois, beleza? Então, bora continuar. O que eu falei para vocês até agora? Eu tinha falado dessa aqui atrás, estou falando de cargas que estão estáticas, que estão paradas nessas esferas. E se, que nem eu falei para vocês, um fio, eu coloco alguma coisa, que eu vou falar sobre isso ainda, que faz esse fluxo correr, faz esses elétrons ficar passando. Imagina que isso aqui é como se fosse uma mangueira que está fluindo água, está passando, a água vai de um lado para o outro. Isso daqui, esse movimento dos elétrons, que tá aqui, elétrons em movimento, esse movimento é o que a gente chama de corrente elétrica. Toda vez que você fala, nossa, a corrente elétrica isso aqui, ou aqui está passando uma corrente elétrica, toma cuidado. Toda vez que você falar em corrente elétrica, lembra disso, é elétron em movimento. Por isso, corrente. Imagina que a gente, quando você fala uma correnteza, o que é isso? É um rio que está passando uma água está andando. Se estiver parado, ele não é uma correnteza. Você chama isso de um lago, uma poça, o que for. Mas quando está em movimento, por isso que a gente fala corrente, por isso chama corrente elétrica. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma coisa que eu já vi cair bastante em prova também. Tá vendo que os elétrons estão indo para cá? Por que tem uma setinha que eu coloquei aqui que está falando que a corrente está contrário a isso? Isso aqui é uma história bem interessante. Isso daqui chama. Isso aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Então, quando a gente fala de corrente elétrica, justamente ele é o sentido oposto dos elétrons. Vou contar rapidinho a história do porquê que aconteceu isso, por que não é o mesmo sentido dos elétrons, mas isso não é tão importante a história. É importante vocês lembrarem disso. Que os elétrons vão para o lado, toda vez que tiver o sentido dos elétrons, a corrente elétrica é no sentido oposto. Isso aqui, só dando um resuminho, você falar, nossa, mas por que fizeram isso, né, que coisa idiota? É que quando
começou-se a estudar essa parte de elétrica, estudar correntes elétricas, não se conhecia ainda o elétron, não sabia o que acontecia lá fisicamente, lá dentro, de verdade, que era um elétron que estava andando. O que se imaginava era que era como se fossem cargas positivas que estivessem andando. Então, na verdade, os elétrons estão vindo para aqui, é como se tivesse esses elétrons parados e cargas positivas estivessem andando no sentido oposto. E isso daqui, aí, pela história, imaginou-se que essas cargas positivas que andavam, e por isso a corrente elétrica nesse sentido oposto. Mas aí, com o tempo, a gente descobriu depois, na verdade, eram os elétrons que se movimentam, a gente sabe que o fluxo é aqui, mas pelo toda a história, de como surgiu e como foi desenvolvido estudos e pesquisas em cima disso, continuou convencionando e continuou chamando a corrente elétrica I pelo sentido contrário do movimento dos elétrons, beleza? Bora então. Então, o que eu estou falando aqui da corrente elétrica, ela é a carga em movimento. O que é isso daqui que eu coloquei? Então, o I é a corrente elétrica, é o Q, que a gente falou aqui atrás, que é a carga total, dividido por T. O que eu estou falando com essa fórmula aqui? Que a corrente é a quantidade de carga que passa numa seção, ou seja, num pedaço, por exemplo, aqui, ou que está saindo daqui da ponta, pelo tempo. Então, se no mesmo tempo, em um segundo, saiu muita carga por aqui, imagina que saiu um montão, imagina uma mangueira, que eu falei. Você liga uma mangueira, sai um jatão de água, a corrente é maior. Se você liga uma mangueira e sai um pouquinho de água, ou seja, no mesmo tempo, passou pouquíssimos elétrons aqui, essa corrente é menor. Então é isso que essa fórmula está falando para a gente. E é muito comum também mostrar o contrário. Vocês vão ver em muitas formas, muita gente até decora essa fórmula como kit. Q igual a I vezes T. Imagina que você passa esse T multiplicando. Aí ficaria Q igual a I vezes T. Essa fórmula aqui é só para você, se você quiser saber se você tem uma corrente, tem um tempo, você descobre qual que é a carga que passa aqui numa ponta. Como eu falei, eu acho que isso não cai muito em vestibular, por isso que eu não vou fazer tanto exercício disso hoje. Bom, e aí? A gente está falando disso e eu falei que a gente convive todo dia com a eletricidade. Como que funciona a eletricidade na casa de vocês, numa lâmpada, no computador? Eu trouxe um esqueminha com uma pilha. Imagina que eu tenho uma pilha, você liga um fio e liga nessa lâmpada. Então, aqui, ó, tem a pilha, aí o que eu falei, aqui está escrito partícula eletrizada, mas é o que eu falei para vocês, isso aqui é o sentido convencional da corrente. Na verdade, o elétron está saindo daqui e vindo ao contrário. Mas esquece essa parte do elétron, imagina agora sempre que a corrente flui do lado positivo, que nem está aqui, de uma pilha, para o lado, até o outro lado negativo. Então, se você tem uma pilha que está parada, não tá ligada, ela não gasta. Por quê? Porque não está tendo corrente passando. Quando você liga um fio e liga ali em alguma coisa, o que está acontecendo, ela está transmitindo elétron de um lado para o outro e por isso ela vai desgastando. Então, beleza, a gente está falando que aqui na hora que eu liguei, e voltando nessa análise que eu estou falando, imagina uma mangueira, né? Se você deixar desligado, se você deixar tampada as duas pontas, não tem fluxo. Pode falar, fora. Eu ia falar que isso também é do mesmo jeito que, tipo, coloca a pilha dentro do mouse, que como que fala? O mouse que não tem um fio. Um mouse sem fio, você fala. Então, tipo, é a mesma coisa, porque tem sabe aqueles negócios dentro do mouse, quando você vai colocar a pilha? Ele não tem um negocinho dentro, assim, meio que uma rodinha? Esse negócio é o que vai, tipo, levar a energia da bateria? Boa, deixa eu mostrar. O meu mouse é assim, vou até tirar a pilha. O meu mouse também ele é desse que você tá falando. Ó, vou tirar a pilha. Aqui no mouse, ó, se vocês... Deixa eu tirar o embaçado. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui dentro do mouse, normalmente, tem aquelas argolinhas, né? Aquela molinha. É que não dá pra ver aqui. Mas, sim. E aqui, ó, tá vendo? Se você olhar no mouse, ele tem um símbolo de uma pilha aqui no sentido certo. Então, na hora que você coloca ele assim, o que você tá fazendo? Você tá fechando um circuito aqui dentro dele. Então, aqui dentro tem um circuito, tá passando a corrente e fazendo esse sentido aqui. Então, o que você está falando o sem-fio é outra coisa, ele é uma conexão que faz com o computador. Mas aqui dentro também tem um circuito elétrico. Aqui ele está passando e fazendo esse sentido aqui. Está correndo e está carregando, usando todo um circuito aqui dentro. Entendi.
Mas beleza, então continuando. Imagina que a gente está carregando uma lâmpada, que a gente está fazendo iluminar, acender uma lâmpada. Então, beleza, a energia foi, correu aqui e acende a lâmpada. O que acontece? Na hora que esse elétron passa aqui, isso é bem legal. As primeiras lâmpadas, aquelas lâmpadas de tungstênio, o que acontecia é que ele tem um filamento. Quando passa a corrente, não sei se vocês já viram aquela lâmpada mesmo antiga que, quando queima, ela solta, quebra o fiozinho. Na hora que ele passa ali dentro, ele esquenta. Então, esse elétron que está passando, ele vai batendo nesse fio até esquentar ele. Ele esquenta e conforme ele esquenta muito, ele fica incandescente. Então, por isso essas lâmpadas mais antigas, hoje em dia é muito difícil achar. Chama de lâmpada incandescente, que é um filamento de tungstênio, que na hora que bate o elétron, ele fica como se fosse um metal, mas você pega uma colher e esquenta no fogo. Ela não fica vermelha depois de um tempo? Se apagar a luz, você vai ver aquela luz da colher clareando até. E aí descobriram que o tungstênio ele tinha essa capacidade, essa característica de iluminar muito bem quando ele estava quente. Então, essas primeiras lâmpadas incandescentes era isso que acontecia. E aí, por isso que isso aqui é uma forma de resistência, de resistor. Porque o elétron que estava passando no fio tranquilamente, chega ali, ele tem uma dificuldade de passar. E aí, por isso que o resistor, a gente simboliza dessa forma. É como se fosse esse primeiro filamento de tungstênio, que ele fica batendo aqui e deixa-se incandescente. Então, retomando aqui o que eu falei, a pilha ela é uma forma de tensão, que nem eu olho na pilha lá e falo, tem 9 volts. Essa é a tensão da pilha, vocês já viram falar isso? Qual que é a tensão dessa tomada? 110, 220? E a gente representa uma pilha dessa forma aqui. Você não tem que ficar desenhando uma pilha toda vez. E se eu for fazer uma lâmpada, alguma coisa, qualquer forma de resistor, então qualquer coisa é um resistor, que impeça um pouco isso. Quem que levantou a mão? Pode falar. Professor, eu não sei se é o meu celular, mas sumiu a tela que o senhor estava apresentando. Alguém mais sumiu aí, gente? Pra mim tá normal. Eu vou. Será que tem como eu sair e entrar de novo? Claro, tenta sair e entrar de novo, eu espero um pouquinho. Tá ok, obrigada. Nada. Ai, gente, saudade da aula presencial. Numa dessa eu levo para vocês um monte de coisa. Eu tenho uns circuitinhos que eu fiz engenharia elétrica, né? Então, E aí, Helena, deu certo? Pronto, professor. Voltou sim, obrigada. Ai, que bom. Beleza, mas então, gente, algum dia, quem sabe, a gente vai poder estar presencial e eu mostro para vocês isso melhor. É muito legal fazer esses experimentos e mostrar na prática, você ver acendendo uma luz, um LED, alguma coisa. Mas enfim, vamos lá, senão não vai dar tempo de terminar a aula. Então, qualquer coisa que a gente coloca aqui, eu estou imaginando que esse fio ele é ideal. O que é um fio ideal? Que ele não tem nenhuma forma de resistência. Então, se eu colocar uma lâmpada, se eu colocar um liquidificador, colocar qualquer coisa aqui, que é o que acontece, imagina na casa de vocês vão ligando várias coisas na tomada. Então, aquele circuito que passa na caixa de força e depois vai para as tomadas, na hora que você liga ele em alguma coisa, por que tem 2 buraquinhos na tomada? Porque você está fazendo como se fosse isso daqui. Em um lado tem um potencial, uma potência, um potencial elétrico, né? Eu vou já falar melhor desse termo. E no outro lado é o nêutron. Não sei se já ouviram falar isso, que tem o nêutron e a fase. E é isso que a gente fecha o circuito quando você coloca aqueles 2 pininhos na tomada. E aí você está lá carregando, beleza, fazendo a lâmpada acender. Isso daqui, se você quiser calcular, por exemplo, eu falei, imagina essa pilha tem 8 volts. E eu falo que a resistência dessa lâmpada é 8 ohms. Qual que é a corrente que está passando? É por essa fórmula aqui. Essa fórmula é chamada lei de Ohm. Hoje a gente vai fazer um exercício com isso. Se você tem, então, 8 volts igual a 8 aqui vezes I, você descobre qual que é a corrente. Beleza? Isso aqui é uma das formas mais importantes, a gente chama de URI. Só para você decorar e lembrar. U igual a R vezes I. Basicamente é isso que a gente está falando. Você pega a tensão, vê qual que é a resistência do seu circuito inteiro e você descobre qual que é a corrente que está passando. E aí, por que eu tinha colocado esses símbolos aqui? Porque é chato você ficar desenhando. Imagina você ter que desenhar um circuito toda vez, fazer com esse detalhe, com alguma coisa. Então a gente cria uma forma de representação desses circuitos. Como que a gente representa ele? Então a pilha eu coloquei dessa forma. Então é muito comum você ver um circuito. Ele vai estar desenhado assim. Muito difícil ele vai estar assim. Então você vai ver a pilha ou qualquer outra forma de tensão
é representado assim, o lado positivo e o negativo, a corrente que está passando e o resistor que você tiver no circuito. E aí você consegue só por essa forma, a gente tem todas as variáveis, o U, o R e o I, você tendo 2 deles, você acha o outro tranquilamente, beleza? Mas se tiver, que a gente estava falando agora, é muito comum você estar na sua casa, você não tem uma coisa só. Imagina no seu quarto você tem 2 lâmpadas. Tem uma lâmpada R1 e essa outra lâmpada já estava ligada antes, que era o R. Como que você faz aquela conta ali da lei de Ohm? Se eu quiser saber qual que é a corrente que está passando aqui, eu preciso, se eu for usar essa fórmula desse jeito, eu tenho que ter um resistor só. Então existe uma forma, em vez de você calcular um por um, que a gente não sabe qual que é a tensão que está caindo aqui, qual a tensão aqui, você pode transformar isso em um resistor só, que a gente chama de resistência equivalente. E esse resistor, quando eles estão ligados dessa forma, ligados em série, ou seja, eles estão seguindo também, a corrente não vai para nenhum outro lugar. A mesma corrente que passa nesse resistor é a corrente que passa nesse. Toda vez que tem a mesma corrente passando em 2 resistores, a gente pode somar simplesmente a resistência deles. Então, você pode voltar a ter aquele outro circuito que a gente mostrou antes, só que a resistência equivalente dele vai ser R1 mais R. Aí você faz a mesma conta. Então, imagina que esse R1 é 1, esse aqui também é 1. Aí eu tenho um novo resistor que vale 2, e eu faço de novo. U é igual a R vezes I. Beleza? E se eu tiver assim, dessa forma, em vez de eu ligar no mesmo sentido, eu já vou mostrar para vocês por que a gente tem essas outras formas de ligação. Em vez de eu ligar em série, eu ligar eles em paralelo. O que a gente chama em paralelo? Lembra que no outro eu falei, tinha que estar passando a mesma corrente. Mas aqui essa corrente, ela chega até aqui. Na hora que ela chega aqui, imagina que é que nem eu falei, uma mangueira mesmo. Aí vocês têm uma mangueira, chega num ponto, a mangueira divide em 2. A água não vai só por um lado, ela vai para os 2 lados, certo? Então, o que acontece aqui vai passar uma corrente aqui e uma corrente aqui. Essa corrente, ela se divide. Então, se a corrente dividiu, ele não está mais passando a mesma corrente nos dois. Então, a gente não pode só somar eles. A forma da gente juntar e fazer isso virar um resistor só é fazendo uma resistência equivalente que a gente chama em paralelo. Qual que é a fórmula disso? A gente chama do produto pela soma. Então, você pode transformar esses 2 resistores em um só, fazendo essa continha aqui. Então, imagina que os resistores valem 1 cada um. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, é como se eu tivesse um resistor aqui de meio. Então, e olha que legal, né? Antes aqui, quando você junta os resistores, você soma, aumenta a resistência total. Quando a gente está em paralelo, aqui, se cada um valia 1, agora vale meio. Então, a gente diminui essa resistência total do circuito. E eu coloquei esse setinho aqui de ida e volta, porque a gente pode, da mesma forma, se tiver isso daqui, fazer virar 2, ou qualquer forma, mas isso quase nunca acontece, não se preocupem com isso. Bom, e aqui eu fiz um resuminho para vocês lembrarem. Então, isso aqui é legal para vocês terem, guarda, se puder, imprime ou copia numa folha, e lembrem sempre dessas formulinhas aqui. Então, se o resistores em série, a gente pode transformar esses 3 resistores em um só, e fazer a resistência equivalente deles, somando esses resistores em série. Se tiver em paralelo, o que a gente faz? Pode juntar esses 2 resistores, fazendo o produto pela soma. Então, você faz 1 vezes o outro, dividido por 1 mais o outro. Beleza? Até aqui alguma dúvida, alguém? Não. Vocês já viram isso no colégio, em algum lugar? Assim ou não? Primeira vez que vocês estão vendo? Eu ainda não, é a primeira vez. Ah, boa. Então, a primeira vez é um pouquinho... Você já viu, Liana? Desculpa. Nessas aulas online que a gente estava tendo, né? Inclusive, eu me formei ontem. Parabéns, que legal. Obrigada. E a gente, do terceiro ano, a gente deu uma olhadinha no conteúdo. Só que não foi tão proveitoso. Foi só uma passada mesmo por cima, porque não dava tempo mesmo. Entendi. E você está conseguindo entender aqui? Um pouco, professor. No circuito elétrico eu dei uma perdida aqui, mas depois eu consegui compreender. Eu acho que as dúvidas vão surgir na hora dos exercícios mesmo. Boa, exatamente. Aí a gente pode ir tirando... Vocês podem me mandar mensagem sem problema, tá? Eu resolvo com vocês depois. Tá ok, E também, obrigada. daqui a pouco tá acabando a aulinha aqui já. Boa. E aí, isso aqui é outra coisa que Professor, vocês... desculpa. O senhor volta só um pouquinho pra eu tirar print? Eu não Claro. tava copiando ainda. Aí, obrigada. Pode continuar.
Bom, isso daqui é uma coisa muito comum que vocês provavelmente acham na casa de vocês em quase todos os eletrodomésticos. Se você olhar lá, vocês já viram isso aqui, né? Esse selo na geladeira, em algum lugar? Sim, na geladeira. No fogão também. Então, sempre tem na geladeira, no fogão. O que é isso daqui? Isso aqui ele mostra as características elétricas dos seus dispositivos, o que você tem na casa. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um chuveiro. Da Lorenzetti, ducha, nananã, e aí ele fala tensão nominal. Então, tudo que a gente estava falando aqui atrás, esse de subtensão, você vai ver aqui, ó, tensão nominal. Então, 127 volts. Isso aqui eu esqueci de colocar ali, mas é importante. A unidade da tensão ela é em volts. Então, sempre que você vê volt, é a tensão. E aí ele fala a potência nominal. O que é a potência nominal? Está aqui em watts. Por que a gente sempre fala sobre potência quando vai comprar um eletrodoméstico, alguma coisa do tipo? Você fala, esse som aqui ele é potente, ele tem uma potência tal, ou a lâmpada tem uma potência tal. A potência ela está totalmente ligada com a energia elétrica. Então, por exemplo, quando você vai ver um chuveiro, e você vê que nem nesse caso aqui, tá vendo? Ó, a potência desse aqui é maior, mas ele está falando que a eficiência dele é baixa, porque isso aqui mostra o consumo dele ou alguma coisa do tipo. Se bem que ele está falando a eficiência é a mesma dos dois, né? Então, se ele tem a mesma eficiência e a potência desse daqui é maior, isso aqui ele mostra o consumo. Ó, a classe de potência ele vai mostrar o tanto de gasto, né? Quanto maior a potência, maior é o gasto de energia que a gente vai ter na nossa casa. Oi, Flora, pode falar. Quando tem esse negócio do volts aqui, tem um menos. Significa que é elétrons negativo? Onde? Desculpa, eu não vi onde tem. Aqui, ó. Depois. Nesse primeiro coisa aqui, que tem 120V, aí tem um sinal de menos aqui. Ah, tá. Não, esse aqui não é um sinal de menos, é porque tá pequeno, mas ele é um tiozinho, igual do. É aquela. Tipo uma cobrinha. Eu tô fazendo outra coisa. Então. Por que eles colocam isso daqui? Isso aqui é para falar que ele é de corrente alternada. Já ouviram falar isso? Corrente contínua e corrente alternada? Eu acho que eu ouvi, mas eu não lembro. Então, corrente contínua, quando a gente olha aqui atrás, estava falando de pilha, a pilha ela dá uma corrente contínua, ou seja, o elétron sempre está passando no mesmo sentido. Só que é que hoje não ia dar tempo de passar, eu não coloquei isso, mas já que você perguntou, eu vou falando disso. Mas a nossa tomada, toda a nossa energia elétrica da nossa casa, ela é em corrente alternada. Então, se você for olhar, conseguir ver um gráfico do que está acontecendo, aqui da corrente, a corrente que está passando aqui, ela mantém um nível constante. Ela é a mesma corrente o tempo inteiro. A corrente alternada, ela aumenta a intensidade, depois diminui e depois vira e vai para o outro lado. Por isso que ela chama alternada. Ela vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Isso é uma coisa muito legal, é uma experiência que eu fazia também com vocês na sala de aula, que acho que é meio difícil eu mostrar, mas depois é para vocês procurarem no YouTube e ver. Se você, a nossa frequência da cor, lembra que isso é muito legal que eu passei também na aula de onda. Lembra que na aula de onda eu mostrei para vocês aquelas ondas assim? Lembra? Então, e aí, o que eu falava para vocês? A frequência, ela é o quão rápido essa onda faz. Se ela faz muito rapidinho assim, ou se ela vai mais demorado. E a frequência da nossa casa, da corrente, da tensão, ela é 60 Hz. O que quer dizer isso? Quer dizer que em um segundo, ela faz um ciclo inteiro, ela faz 60 ciclos inteiros. Então, para cada um segundo, são 60 ciclos. Ou seja, que se eu estou falando para vocês que ela faz um ciclo inteiro, tem dois momentos, tem um momento desse ciclo que ela está no zero, passa pelo zero de novo e volta. Ou seja, em cada ciclo você tem dois momentos que ela está com zero de corrente. Você falar, se está com zero de corrente, zero de tensão, deveria apagar a luz. Por que eu fico vendo a luz o tempo inteiro acesa? Na verdade, se você pegar uma câmera que tem para filmar em câmera lenta e filmar a sua lâmpada, você vai ver que ela, na verdade, ela pisca. Ela realmente fica piscando em 60 vezes por segundo. Só que o nosso olho, ele não capta essa velocidade que pisca a luz. Então, você vê como se estivesse acesa. Mas se desse para diminuir essa frequência um pouquinho, você ia ver que ela fica piscando a luz. E é isso que acontece. E aí, isso que você me perguntou, Flora, isso aqui ele fala justamente isso. Ele está falando que é 127 volts para corrente alternada. Então, você não pode ligar esse chuveiro
numa corrente contínua, talvez, porque ele não vai te dar essas mesmas características. Um chuveiro, normalmente, como ele é só um resistor lá dentro, já devem ter visto isso, né? Quando vai trocar um chuveiro que queima, que a gente fala, queimou a resistência, vai trocar. Ele é um fio lá dentro que fica passando a corrente, ele esquenta aquele lugarzinho onde está a água e esquenta a água em volta. Vocês já viram isso, né? Como que é um chuveiro dentro? É rápido, né? Só vou ver esse relógio dele. Então, é basicamente isso. Então, ó, que legal, vocês já estão vendo como que funciona o chuveiro da casa de vocês. Nossa, eu já numa dessas, já achando que eu tava entendendo, fui trocar um chuveiro, quase explodiu na minha cara ali o chuveiro. Foi uma loucura, mas enfim. Não façam as coisas sem... Nunca troquem o chuveiro, alguma coisa, sem desligar o disjuntor, a energia da casa. E aí, bom, o que a gente estava falando aqui então? Da potência, né? Como que essa potência se relaciona com o consumo de energia elétrica? Toda vez que a gente vê isso, a gente está falando de consumo. Então, o que a gente falou até agora é tensão. Então, um outro termo que eu estou usando, que vocês vão ver muito, é diferença de potencial. O que quer dizer isso? Eu não entrei muito porque não deu tempo, mas quando você tem uma pilha assim, você tem um potencial elétrico aqui e um potencial elétrico aqui no outro lado. Então, tipo, aqui no ponto A e no ponto B, existe uma diferença de potencial, que é a mesma coisa que a tensão. Então, se eu falar a diferença de potencial aqui é de 10 volts, ou falar que a tensão nessa pilha é 10 volts, é a mesma coisa, certo? Então, eu vi um exercício esses dias, quando eu estava procurando exercícios para a prova, que tinha, falando assim, DDP do circuito é tal. DDP é diferença de potencial. Mas é raro ver assim, muito difícil, normalmente falam tensão. Quem levanta a mão? Pode falar. Eu, Leandra. Professor, então, é só que travou aqui. Diferença de potencial é igual a tensão. Isso, é a mesma Certo. coisa. E a questão da potência e a energia elétrica, ela é sempre representada com aquele W na frente, né? Não, isso ali é só a potência. A potência, ela sempre tem isso aqui, que é watts. Então é muito normal. Você já deve ter ouvido falar, né? Isso aqui tem 70 watts, essa lâmpada tem 10 watts. Isso é a potência. Uhum. E a potência é o gasto. Então eu vou falar isso agora. Tá. Até agora a gente falou da tensão e da potência. Como que a gente fala de energia elétrica, né? Já vou mostrar aí, que depois você pergunta de novo, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Eu apertei sem querer. Não, tranquilo. Então, beleza. E como que a gente associa isso? Primeiro, usando o que a gente já aprendeu até agora. Como que eu sei a potência de algum circuito? Então, se eu olhar, se eu souber a tensão que eu estou colocando, então eu coloquei aqui nesse chuveiro que está 127 volts, e eu falar para vocês que está passando uma corrente de 10 amperes, eu sei que a potência que está dissipando, a potência que está tendo ali naquele circuito, a potência daquele pedaço, é U vezes I. Então, se eu quiser saber, se eu colocar 127 volts nessa potência aqui, eu posso descobrir qual é a corrente que está passando por ele também. Então, isso aqui é a fórmula de a gente fazer a potência. Mas em muitos exercícios que vocês vão ver em prova, e é o que eu queria mostrar para vocês hoje, ele só pede a energia elétrica. Então, ele fala, sabendo que a potência desse chuveiro é 5.500 watts, e eu deixou ligado por 10 minutos ou 1 hora, qual que é a energia elétrica gasta por esse chuveiro? Então, a fórmula que a gente tem, a fórmula para saber qual que é a energia gasta, potência igual a energia dividido pelo tempo. Isso aqui é legal que ela serve para tudo, em qualquer coisa de física. Se eu falar qual que é a potência de um motor que usou uma energia tal por tanto tempo, sempre a potência ela é o tanto de energia que você consumiu, o tanto de energia daquele sistema, dividido pelo tempo. E a potência é uma métrica que mostra justamente o seu gasto, consumo de energia, ou o quanto você consegue fornecer de energia por um certo tempo. E aí, se você quiser saber, ao contrário, quiser saber quanto que eu gastei de energia, é só você fazer a potência vezes o tempo. E aí vem o que eu queria mostrar para vocês, que é por que a energia elétrica, que ela é dada em joule, muitas vezes você vai ver nas casas, no consumo, se olhar a conta de luz de vocês, vai estar lá, vocês consumiram 10, sei lá, 100 kWh. O que quer dizer isso? A potência em watt, o quilo é só para falar que é 1.000, então, por exemplo, se aqui fosse em quilo, seria 2,3 kW. Se você dividir por 1.000, você passa a vírgula 1, 2, 3 casas aqui. E por que tem 1 hora? É kWh, o quilowatt-hora.
Eu vou mostrar aqui na frente, que é o exercício que eu trouxe aqui para gente fazer. Ele é dessa forma aqui, ó. A resposta em quilowatt-hora. O que quer dizer isso? É 1000 vezes a potência vezes a hora. Basicamente, isso aqui é a fórmula que a gente está fazendo aqui, a potência vezes o tempo. Então, sempre que pedir alguma coisa em quilowatt-hora, você tem que, por exemplo, nesse exercício aqui a gente vai fazer junto. Ele está dando algum consumo, alguma coisa em minutos, você tem que transformar isso em horas e fazer essa conta aqui. Vamos fazer esse exercício junto? Eu trouxe aqui, eu deixei ele separado para a gente ir fazendo. Vocês querem pensar um pouquinho, tentar, ou eu vou fazendo já com vocês? O que vocês acham? Acho que o senhor pode esperar um pouquinho, só pra gente tentar. Tenta aí, então, um pouquinho. É porque eu tô com medo de acabar a aula. Acaba, que hora que é? 9h50? Acho que é, né? 55, eu acho. 55? Ah, beleza. Então vai, vou deixar uns minutinhos para vocês tentarem fazer. Ó, vou dar uma diquinha para vocês. Tenta achar qual que é o tempo total que as pessoas estão usando isso daqui, usando essa potência, e é só multiplicar esse tempo. Primeiro, a dificuldade é vocês acharem o tempo total, transforma em hora e ver qual que é a energia elétrica usando aquela fórmula que eu passei aqui atrás. Posso fazer com vocês? Ou querem mais um tempinho? Não, pode fazer, professor. Beleza. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo. Não, acho que não, né? Apareceu uma outra tela aí na frente? Não, né? Não. Eu vou trocar então. Bom, o exercício é esse aqui, né? Vamos. Deu errado. Outra tela. Olha os gig aí. Bom dia. Bom dia. E vocês estão vendo minha tela aí com o exercício? Sim. Bom, bora fazer aqui então. Primeira coisa, vou grifando aqui pra gente ver, né? Eu gosto de fazer. O que ele está falando é: determine a energia
consumida mensalmente. Então, o que ele quer aqui, ó, energia consumida mensalmente. Isso é importante. Ou seja, isso quer dizer que é para 30 dias. Sempre que falar mensalmente, a gente considera um mês de 30 dias. Beleza. E aí ele fala aqui, a potência do chuveiro, 4.000 watts, que tem 4 pessoas que tomam por dia 2 banhos de 12 minutos. Então, vamos lá. Então, são 4 pessoas que tomam 2 banhos por dia de 12 minutos. E a potência que a gente tem é de 4.000 watts. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Vocês entendem isso daqui? Que 4.000 watts é a mesma coisa que 4 kW? Isso aqui é uma forma de representação da unidade. Toda vez que tem um K, tem quilômetro. O que é quilômetro? Se eu falar 1 quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. O K, ele representa 1.000. É a mesma coisa se você multiplicar por 1.000, então se você transformar de 1.000 metros para 1 quilômetro, você divide por 1.000. Beleza? Foi o que eu fiz aqui para watt. Deixa eu deixar isso aqui no cantinho. Beleza. Bora fazer a conta, então. Vamos primeiro descobrir quanto a gente sabe a potência. Vamos descobrir qual que é o tempo total que é usado esse chuveiro. Então, a gente tem 4 pessoas tomando 2 banhos por dia. Então, daqui, desses 2, a gente sabe que são, por dia, 8 banhos. De quantos minutos cada um? Cada banho demora 12 minutos. Então, se a gente fizer essa continha aqui, dá 12 vezes 8, para a gente não ter muito tempo, vou colocar direto aqui, dá 96. Beleza? Então, ou seja, dá 96 minutos de consumo. Quanto que... Deixa eu ver. Quanto que vale isso em horas? É só a gente dividir isso aqui por 60, certo? Vamos fazer? Dá 1,6. Isso, 96. Se a gente dividir por 60, vai dar 1,6. Agora já me ajudou aí. Show. Então, qual que é o nosso consumo total? Vai ser a nossa resposta aqui. Qual que é a nossa energia elétrica gasta? É 4 kW vezes 1,6 hora. Alguém faz essa continha para mim? 640? Tá com uma coisa errada, né? Eu não tenho essa resposta. Peraí, professor, eu errei. É 4.000, né? Não, isso dá... não, é 4... É 4 mesmo. Faz 4 vezes 1, 6 vezes 4, 24. 6,4. 4 vezes 1,6 é igual a 6,4. É isso que o A gente senhor tem quer? alguma coisa errada. Óbvio que tá errado, né? Isso aqui... O que eu errei? O que tá faltando? Isso aqui é para um dia. Eu quero saber no mês. No mês a gente tem que multiplicar ainda por 30 dias. Certo? Agora sim. Manda a continha aí pra mim, alguém, que eu não posso. Deixa eu fazer uma calculadora também. Só fazer de cabeça, vamos ver, vai. 6 vezes 4, 24. 4 dá... 192. Isso. Boa. Aqui a gente tem a alternativa. Então, isso aqui é energia em quê? Em quilowatt-hora. Por quê? Eu tinha aqui quilowatt multiplicado por hora. O dias é só porque são 30 vezes isso daqui. O dia ele não é uma unidade de tempo, né? Aqui nesse caso. Então, o que a gente tem é quilowatt vezes hora, a gente chegou na nossa resposta final, alternativa A. Belezinha? Viram como que faz isso? Então vocês conseguem desse jeito calcular o consumo inteiro da sua casa. Pega cada eletrodoméstico, para você quiser saber quanto tempo você gasta, quanta energia você está gastando. Olha, seus pais falam para você, você está gastando muita energia com o seu som. Olha a potência dele, olha quanto tempo você fica ouvindo, faz a conta da potência vezes o tempo, você sabe quanto que aquela energia representa na sua conta final.
Então, desse jeito, é exatamente assim. Se você fizesse isso com cada elemento da sua casa, eu fiz um trabalho na faculdade no meu primeiro ano que a gente tinha que medir a potência de quase todos os equipamentos da sua casa e fazer uma estimativa de quanto daria no final do mês, mais ou menos por gasto diário, e ver se fica próximo da sua conta elétrica. E fica bem próximo. Se vocês fizerem isso, é porque realmente às vezes tem muita lâmpada, muita coisa, mas você vai procurando, olhando e faz essa continha. Você consegue chegar bem próximo de quanto vai dar a sua conta. Beleza? Quanto tempo eu tenho ainda? Bom, 5 minutinhos. Bora pro próximo exercício? Isso aqui deu para entender, gente? Eu não sei se vocês levantaram a mão alguma coisa. Deu para entender. Desculpa, vocês falaram junto, eu não entendi. Tá tudo certo? Flora, Leandro? Sim, a gente falou a mesma coisa. Ah, tá. Boa. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, boa. A Paula tinha falado que faltou os 30 dias. Manda bem. Bora pro próximo exercício aqui. Bom, fizemos um desse aqui. Vamos fazer um de circuito agora? Que eu mostrei para vocês. Tá pedindo aqui para mim só, calcule a resistência equivalente. Então, o que ele quer aqui? Resistência equivalente desse circuito. Não está pedindo a corrente, não está pedindo a tensão, mas a gente vai fazer aqui, só para brincar, ver quanto que daria a corrente que está saindo da pilha. Vou pedir como extra aqui, ó, vamos supor que essa tensão aqui vale 10 volts, e a gente vai saber quanto que vale essa corrente que está saindo daqui. Então, bora fazer. Vocês querem um tempinho para tentar fazer primeiro essa resistência equivalente, ou não estamos com muito tempo, né? Acho que eu vou fazer com vocês, só não vai dar tempo, depois vocês tentem fazer uns parecidos. Eu mostrei para vocês até agora só 2 de cada vez. Como que a gente faz nesse caso que eu tenho 3 resistores equivalentes, resistores em paralelo? A gente pode fazer de 2 a 2. Primeiro a gente faz um, depois faz a resistência dele, porque, que nem eu mostrei para vocês, a gente pode transformar primeiro esse aqui em um só. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, eu vou fazer aqui. Eu tenho esse daqui. E eu vou fazer uma resistência equivalente aqui. Então, eu continuo com esse de 4 ohms aqui. E eu vou fazer agora uma resistência equivalente desses 2 aqui. Então, bora. Qual que é a continha? O produto pela soma. Então, essa resistência equivalente, ela é igual a 12 vezes 6, dividido por 12, mais 6. Me ajudem com a continha, para não errar. Vamos lá. 6 dá 2, isso aqui dá 72, dividido por 18. Quanto que dá isso aqui? Alguém dá um help aí? Só ruim de conta. Alguém me ajuda aí, gente? 4. Boa, deu 4 ohms. Beleza, então a gente tem 4 ohms em paralelo com 4 ohms. Bora fazer essa próxima? Então eu tenho esse daqui. Isso tá feio, né? 4 e 4. Qual que é a resistência equivalente de eu juntar esses dois aqui? Então a nova resistência equivalente desses dois vai ser 4 vezes 4, dividido por 4, mais 4. Isso é fácil, né? 4 vezes 4 dá 16, 4 com 4 dá 8, isso aqui dá 2. Então eu tenho esse primeiro circuito inteiro aqui, então, ele vai ser igual a um circuito com um resistor só, de 2 ohms. E eu falei para vocês que aqui eu tenho 10 volts. Qual que é a corrente? Vocês lembram a formulinha? Qual que era a fórmula que eu passei com vocês? Para a gente descobrir qual que é a corrente que passa num circuito desse. Era U igual a R vezes I. URI. Qual que é a minha tensão aqui? 10 volts. Qual que é a minha resistência do circuito? 2 vezes a corrente. Vou passar esse 2 que está multiplicando aqui e dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 2 é igual à minha corrente. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho aqui a minha corrente elétrica que está passando nesse circuito é igual a 5 amperes. Belezinha? Então, o que eu estou falando para vocês? Professor. Essa corrente aqui é igual a 5 amperes. Oi? Eu acho que eu entendi errado a questão da corrente.
É, porque não era I igual a Q sobre T? Ah, também, isso é se eu perguntasse para vocês qual que é a carga que está passando ali. Então, por exemplo, se eu falasse, essa corrente aqui, qual que é a carga que está passando nesse fio a cada segundo? Aí você poderia falar que o I é igual a Q dividido por T. Então, para cada segundo, então imagina que esse T vale 1. Então, eu tenho aqui 5 amperes é igual a Q sobre 1. Então, o que eu estou falando, o que você vai me falar é que a quantidade total, a carga total que passa nesse fio por segundo é igual a 5 coulombs. Mas o que eu estou perguntando aqui era outra coisa, é qual que é a corrente que está passando aqui. Então, para descobrir isso, a gente usou essa fórmula que eu passei aqui. Ó. Deixa eu até compartilhar de novo aqui. Aqui. Ó, essa formulinha aqui que eu mostrei para vocês. Foi daqui, lembra? Vocês lembram dessa parte aqui? Ó, Sim. U é igual a R vezes I. Ah, entendi, professor. Obrigada. Boa? Bom, era isso, gente. Tentei. Desculpa que foi um pouquinho corrido. A aula é isso. Se quiser, pode parar de gravar, Mari.